Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Como foi o seu dia? Como foi a tua tarde? Espero que tenha sido tudo bem. Se não foi, tenha fé que vai melhorar, porque tudo passa. Amém? Hoje eu vou falar sobre processos. Aleluia, Jesus. Antes das promessas serem alcançadas, nós precisamos passar pelos processos. Por que nós passamos pelos processos? Porque precisamos ser amadurecidos e estarmos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas passar pelo processo muitas das vezes não é fácil. Muitas das vezes temos vontade de desistir, achar que nós não vamos conseguir, mas no final, se estivermos alicerçados no Senhor, nós chegamos até a terra prometida. Amém? Vamos falar hoje sobre José. Oh, glória! Quem foi José? José do Egito. José, aquele que Deus tinha mostrado sonhos. O primeiro sinal que o Senhor fez na vida de José foi lhe mostrar um sonho. Este sonho fez com que o pai e os irmãos dele duvidassem. Nós vamos nos curvar diante de você? Eles não acreditaram, mas ali já era Deus preparando José. Como o pai de José amava muito ele deu uma túnica para o filho, causando ira dos irmãos. Nisso, José foi traído pelos irmãos dele. Ele foi jogado em uma cova pelos irmãos. Mas ele já tinha uma promessa. Mas ele precisava passar pelo processo. E que processo doloroso esse de José. Ele foi traído pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos. Ele chegou no Egito e foi caluniado. Jogaram José na prisão. José, sendo usado por Deus, interpretou o sonho de um padeiro e de um copeiro. E ele falou para o copeiro: quando você estiver com o faraó, conte de mim para ele. Vamos para a palavra? Mas o copeiro, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E aqui conta o sonho de Faraó mais para baixo. E vamos contando o sonho de Faraó até que o copeiro diz: então falou o copeiro a Faraó, dizendo: dos meus pecados lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guerra, a mim e ao padeiro. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E ali estava conosco, aleluia Jesus, o mancebo hebreu. Quem era esse mancebo hebreu? José.
Quando foi que o copeiro lembrou de José? 2 anos depois. Mas, e lá atrás, que ele foi vendido, ele foi traído pelos irmãos, quiseram matar ele, jogaram ele na cova, mas falaram que não ia matar, então venderam ele. Aí venderam, ele chegou no Egito, foi caluniado, foi jogado na prisão, passaram-se 2 anos, aí o copeiro lembrou dele. Sabe por que ele lembrou? Ele lembrou porque quando Deus tem um plano, um projeto na sua vida, não vai se cumprir até você estar preparado. Você está me vendo aqui hoje? Pois é, eu já passei por depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Eu emagreci tanto, eu fiquei com 57 quilos. Aí, passou esse tempo, eu fui acometida por lúpus. Depois de passar por a doença da alma, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, lá foi eu passar pela doença do físico. Eu fui acometida com lúpus, meu caso já era avançado, mas 3 meses depois, o Senhor estava cumprindo uma promessa que Ele havia me feito 2 anos antes. Em 2016, eu já estava curada da ansiedade, que o Senhor me curou, da depressão, transtorno da ansiedade, da síndrome do pânico. 2018, eu com lúpus em atividade, com uma nefrite lúpica, o rim afetado, tomando 1.250 miligramas de remédio por dia, com o cabelo caindo, inchada. Esse foi o meu cenário para que eu pudesse engravidar, para que o Senhor pudesse cumprir a promessa. Não importa a situação que você esteja, o importante é o processo. Quando o processo passa, você alcança a promessa, mas o processo é necessário. Para eu chegar até aqui, para José sentar na cadeira, aleluia Jesus, de Faraó, porque ele só era menor do que Faraó quando Faraó estava. Porque quando Faraó não estava, o maior era José, o governador do Egito. Deus já tinha feito a promessa, mas ele precisava passar pelo processo. Eu e você também precisamos passar pelo processo, porque o processo, ele nos forja. Aleluia, Jesus. Quando você tem um vidro, a areia, ela passa pelo processo para se tornar vidro. Quem é a areia e quem é o vidro? Aleluia. Mas para a areia se tornar vidro, qual é o processo que ela passa? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando você que tem vontade de fazer uma faculdade, você tem um desejo de fazer uma faculdade, para você ser matriculado, você precisa passar pelo processo seletivo. Quando você quer um emprego,
Você precisa passar pelo processo seletivo. Na vida da gente, nós precisamos passar pelo processo. O processo é que nos ajuda a sermos quem somos. Aleluia, Jesus. Eu louvo ao Senhor pelo processo, porque se não fosse o processo, eu não estaria aqui contando o meu testemunho para vocês, dizendo que o Senhor é bom e que vale a pena esperar e passar pelo processo. Porque o processo ele se faz necessário, ele é necessário. Quando a gente vai ter um bebê, oh, louvado seja o nome do Senhor, 9 meses, o processo, as dores, o processo. Mas e quando a gente pega, aleluia, Jesus, o nosso filho nos braços, não valeu a pena o processo? Valeu. Então, passa pelo processo, sabendo que o Senhor é contigo, sabendo que Ele não te abandona, sabendo que Ele é a sua força. E se você chegou até aqui, é porque a promessa te espera. Não se deixe desfalecer, não se deixe levar pela tristeza de ainda não ter alcançado a promessa. Se você não alcançou, é porque você ainda está no processo. Mas no tempo certo, você chega lá e você vai cantar o hino da vitória, porque o Senhor te fez entrar na terra prometida. Amém? Deus te abençoe. Essa palavra falou com você? Curte, comenta, compartilha. Se inscreva no meu canal e seja abençoado. Amém? Tenha uma excelente noite. Deus te abençoe.